quinta-feira? Quinta-feira eu volto para Maringá. Que bom, seja bem-vinda. Ah, é. Meu marido e meu filho que eu diga. Com certeza. Aline, deixa eu perguntar uma coisa para você. Aquela petição dá para encaminhar ainda? Eu comecei a fazê-la, tá, mas não consegui terminar, sabe? Eu não sei se ainda pode ou não. Pode sim, Adilson. Ou Airs, pode sim. Tá, eu vou terminar então amanhã, até amanhã, acho que termina, eu já encaminho para você. No e-mail, né? Isso, no meu e-mail. Tá bom, então. Pode Ok. encaminhar. Oi, Adilson, boa noite. Airs, eu estava vendo uma notícia agora no jornal, Sim. na Globo. Deixa eu até mostrar aqui. A Polícia Civil da Bahia convoca candidatos aprovados em concurso realizado em 1997. Sério? Nossa, mas todo esse tempo depois, professora? Todo, E é eu nunca possível? vi E é, isso. e é legal isso? Então, eu não sei se estava correndo processo, alguma coisa nesse sentido, né? Eu não entrei na matéria, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Não, mas 1997 são 24 anos depois. Então, ó. Só se for algum processo, né, Aline? Só se for, né, Ó, professora? Eu vi aí, realmente, interessantíssimo. tá no Mas site da Globo. 24 para anos ser, depois. para ser legal, só se realmente teve algum processo que bloqueou alguma etapa, né? Então. Não sei, eu não entrei ali para ver ainda, mas eu achei interessante. Tem um dos candidatos até que tem 68 anos. Também são 24 anos depois. Então, eles vão trabalhar em delegacias de Salvador e do interior do estado. Boa noite, professor. É Boa no noite, mínimo pessoal. curioso, né? Oi, Boa Éder. Oi, noite. Adair. Boa noite. Né? No mínimo Boa curioso, noite, professor. professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Deixa eu ver aqui se fala alguma coisa. Professor, por Oi. curiosidade, a sua irmã está bem? Teve uma Tá boa bem. melhora? Você já Tá... voltou ou ainda está aí curtindo um pouquinho Não, ela? tô aqui em Roraima. Não, curtindo não, né, filho? Não, ainda? Tô Curtindo ajudando. ela, não, a presença dela. Ela já está em casa junto com vocês, né? Tá aqui. Que bom, Mas professor. eu fiquei porque uma semana na UTI é muito puxado, né? Por mais que ela não tenha ficado entubada, né? É muito puxado. Então, daí eu fiquei mais uma semana para ela melhorar. Ela tem que fazer fisioterapia muscular, não é de pulmão, não. Pulmão, graças a Deus, não deu nada, porque não deu tosse, porque fica muito cansado, né? Tinha dia que ela tinha que tomar morfina 3 vezes no dia. Então foi puxado. Mas agora ela já tá bem. Daqui a um dia já tá brigando até com a filha dela. Que bom, professor. Que bom. Melhoras para ela 100% bem. Ai, obrigada. Eu saio daqui quinta-feira, 3 horas da manhã, e chego em Maringá quinta-feira, 3 horas da tarde. Fiquei um Então, bom retorno, viu, professor? obrigada. Eu ia até falar com vocês aqui. Semana que vem é a nossa última aula desse trimestre. Deixa eu ver se eu trouxe o calendário. Sim, professor, eu acho que sim. Que a prova começa em julho, né? Que dia que é hoje? Hoje é dia 22, né? Dia 29, então, 22. isso, semana que vem é revisão, e daí dia 6 é a prova, tá? Então, semana que vem eu vou fazer revisão com vocês, ok? Hoje a gente vai terminar ali o direito coletivo do consumidor. Eu deixei uma atividade lá para vocês, é mais para vocês pesquisarem na internet algum caso de direito coletivo do consumidor. Eu vou estar mostrando 2 aqui, que eu peguei na internet também para vocês, e também tem um que eu coloquei nos slides, tá? Então, o ideal é que vocês não coloquem nenhum desses casos, tá? Que vocês pesquisem algum outro, tá?
Então, a tarefa dessa semana, a última tarefa é essa. Aproveitem para colocar as tarefas em dia, né? Todas as tarefas, para vocês não perderem a pontuação. A prova esse trimestre vale 5, né? Aí acho que é 1,5 da multi e o restante 3,5 das tarefas. É isso, não é? Parece que foi isso que o Sancel passou lá, se não me engano. Camila, eu recebi seu e-mail com a peça, tá? Só não tive tempo de olhar ainda, porque eu tava lançando nota das provas da outra faculdade, que já acabou as provas lá, e daí eu já tenho que lançar nota, porque semana que vem já é o exame deles, tá bom? Mas assim que eu tiver um tempinho, eu te dou uma resposta. Que só lá eu tenho uma turma que tem 150 alunos. Então, é 150 provas que eu tenho que corrigir e 150 notas que eu tenho que lançar, só de uma turma, fora as outras turmas, tá bom? Então, vamos lá, gente. O Adilson e o Paulo também me mandaram essa semana a peça deles, eles fizeram um problema diferente, mas também ficou boa. Ó, então, a gente começou a falar aí do direito difuso e coletivo, né, dentro do direito do consumidor, falando ali a partir do artigo 81 do CDC. Falamos quem que abrange, né, quem que são essas vítimas, né, então elas podem estar entrando a ação individual ou a título coletivo. Falamos ali de como que a defesa coletiva tem que ser, né? Difuso, coletivo ou individual homogêneo. Esse aqui é aquela tabelinha que a gente já tinha falado, né? Que a gente vem falando desde o começo do semestre. Falamos ali dos direitos individuais, que eles são divisíveis, individualizáveis, correspondendo por si só a interesse privado. Né? E os transindividuais, que a gente acaba utilizando também esse termo meta-individual, né? Que são indivisíveis e pertencem a vários indivíduos. Então, é aquela possibilidade que eu tenho de entrar com a ação sozinha ou, né, algum dos entes aí, alguns dos legitimados, entrar com a ação coletiva. Então, eu tenho essas duas possibilidades quando for individual. Diplomação, que aqui são os diplomas legais, né? Eu não sei, eles colocam os nomes nos livros, né? Diploma legal é a lei, tá? Então, a gente tem a lei da ação civil pública, que é uma das leis que a gente utiliza para estar fazendo valer, né, esse direito do consumidor. E temos também o Código de Defesa do Consumidor, né, que é a Lei 8.078/90, tá? Então, são as duas leis que são mais utilizadas para essa questão do direito do consumidor quando se trata de direito ali difuso. Acho que foi ali que eu parei, ou a gente chegou a falar aqui da determinação dos titulares. Acho que falamos, né, essa parte aqui, que também é aquela parte da tabelinha, né, quando é direito difuso. Não tinha falado nem da diplomação, aí agora que você falou da diplomação. Ah, não tinha? Eu achei que eu tinha falado da diplomação. Então, perdão, então deixa eu voltar aqui que eu falei muito rápido, mas... Professora, oi. Eu acho que você falou interesse da meta individual e diplomação, que é um problema em massa, que é uma ação civil pública, de 1990, surgiu o CDC, eu acho que você já falou sim. Falou sim. Eu deixei anotado que eu falei, mas em todo caso, diplomação... Não tem problema, Iris. Diplomação vem de diploma legal, tá? Quais são os diplomas legais que protegem os direitos difusos, tá? Principalmente a ação civil pública e o Código de Defesa do Consumidor, tá? Que são essas duas leis aí, esses dois diplomas legais, tá? Então, se tiver alguma questão na OAB nesse sentido, falando de diplomação, essas duas leis que a gente acaba utilizando mais para proteção do direito do consumidor nesse sentido de coletivo,
tá? A Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor. Que essa 7.346/85 e essa 8.078/90? Isso, a 7.347 é a Lei da Ação Civil Pública, que a gente já viu ela aqui, e a 8.078 é o CDC. O Código de Defesa do Consumidor, exato. Isso Falou mesmo. E ficou bem explicado ainda. Ah, então tá bom. Deixa eu ver aqui que eu acho que alguém pediu para entrar. Estava na outra página aqui no verso, professora, eu não tinha visto, desculpe, viu? Não tem problema, Irso, não tem problema. E daí aqui a gente começou a falar dos interesses ou direitos difusos. Isso aqui é a tabelinha, tá? É aquela tabelinha que a gente viu lá no começo do semestre, tá? Então, não há determinação dos titulares, tá? Os seus titulares são pessoas indeterminadas ou indetermináveis, tá? Ali no artigo 2º, no parágrafo único e no artigo 29 do CDC, ele deixa claro que os consumidores são titulares de direito por equiparação, tá? Então, a coletividade da pessoa, por mais que a gente não consiga determinar quem são essas pessoas, né? O Ministério Público ou ali aqueles outros legitimados, eles podem entrar com ação e eles vão ser considerados consumidores. Eu vou mostrar 2 ações para vocês, tá? Os interesses difusos existem, então, quando há um número indeterminado de pessoas, tá? E não existe relação, eu não preciso de relação jurídica entre esses titulares, porque os direitos, esses titulares de direitos difusos, eles são ligados apenas por circunstância de fato, tá? Então, provavelmente, eles consumiram ali o mesmo produto, tá? Eu não preciso ter essa relação jurídica. E indivisibilidade do bem jurídico tutelado, tá? Então, por quê? Porque aquilo lá só pode ser considerado num todo. Eu não consigo dividir. Isso aqui tudo está naquela tabelinha que a gente já falou antes. Deixa eu voltar aqui. Aqui, dos direitos individuais e homogêneos, né, que são aqueles decorrentes de uma origem comum, né? Os titulares desse tipo de direito, eles são determinados, o bem jurídico é divisível e há uma ligação ali por uma origem comum. Então, no caso do direito do consumidor, ele consumiu algum produto. Esse camarada aqui, ele pode estar entrando com uma ação privada, tá? Ele pode. Esses interesses são de natureza coletiva apenas na forma em que são tutelados, pois na realidade são direitos individuais, né? Que é aquilo que eu falei, ele pode, tá? Ele entra se ele quiser, porque tem aquela consequência na sentença, vocês estão lembrados, né? Se ele perde no individual e o coletivo ganha, então ele não leva, tá? Então ele pode tá entrando com a ação individualmente. Aí eu coloquei aqui, ó, como exemplo em relação à ocorrência por um fato comum, temos a situação, então aqui eu vou contar um fato para vocês, tá? Em que uma indústria de produtos químicos, através de suas atividades, deixa ocorrer um vazamento de produtos tóxicos e, consequentemente, ocorre contaminação da água a ser consumida pelos consumidores. Nessa hipótese, teremos a manifestação dos direitos individuais homogêneos, caracterizados pelo fato comum, que, diante do caso em tela, será fundamental para a quantificação de danos morais e materiais em relação à pretensão do consumidor. Pessoal, vocês lembram daquela vez que acabou a água em Maringá, que estourou um duto da Sanepar, alguma coisa assim? Vocês estão lembrados? Sim, claro. Com certeza, professor. Vocês lembram? Todo mundo lembra? Não sei se todo mundo aqui é de Maringá, mas a gente teve, acho que há uns 2, 3 anos atrás, Ayrson. Eu moro em outro país. Ou um pouco mais, talvez. Por aí, uns 3 anos. Mas o professor de CDC o Adilson...
O Adilson mora em Sarandi, lá eles têm a águas de Sarandi, eles não utilizam a água da Sanepar, né, Adilson? Não, aqui é esgoto. É do esgoto mesmo. Mas o professor de CDC, ele já enfatizou bastante esse assunto e foi até interessante, relacionado ao que você vai falar. Esse caso, a gente pode estar entrando com uma ação civil pública, né? Os legitimados ali podem estar entrando com uma ação coletiva, e também aconteceu de várias pessoas entrarem com ação individual, tá? Então, a gente teve aí as duas possibilidades. Eu não cheguei a entrar com nenhuma ação, tá, gente? Eu sei que, em primeira instância, principalmente quem tinha comércio ou pessoa doente em casa, criança ainda que estava com fralda, eu lembro que o juizado estava condenando, tá? Mas eu acho que provavelmente essa ação deve chegar até o STF, se já não estiver lá aguardando, tá? Então, vai ter que aguardar lá para ver, né, o que eles vão falar. Mas as primeiras ações que entraram, e teve algumas que a Sanepar perdeu o prazo, e daí nessas ações ela foi condenada, tá? Não foram em todas, mas algumas ela foi condenada. O Henrique deu mais alguma informação? Não, ele comentou, professora, mas essa questão que você falou que está aí correndo, eu acho que tem procedência, sim, porque eles tinham um motor parado lá, sem manutenção, né? E pelo tamanho da cidade que tem que atender, jamais poderia deixar um motor só, aquele que está funcionando. Então, é bem coerente isso mesmo, né? Mas o professor comentou de forma geral. Mas aí nem tanto é a questão de deixar ou não, professor, mas em si, de qual é a lei que pode ser usada nesse momento. Tanto pode ser individual como coletiva. Isso. Entendeu? Ela não especifica, você tem o âmbito jurídico te dá essa abertura, então, é isso? Dá quando agora, eu consigo individualizar. Quando eu consigo individualizar. Então, ali, por exemplo, as pessoas que entraram com a ação, elas tiveram que comprovar o dano. Eu lembro que teve uma cliente minha que ela tinha um salão de cabeleireiro. Ela teve que comprar garrafão de água, entendeu? Para lavar cabelo de cliente, porque salão de cabeleireiro, tudo você usa água, né, gente? Qualquer procedimento que você vai fazer ali, você usa água. Você vai fazer a unha da cliente, você usa água, né? Tudo ali você usa água. Então, eu lembro que ela guardou todas as notas e entrou com a ação. E daí houve a condenação. Eu acho que o dela foi o dano material, o valor das águas que ela comprou, e mais 2 mil de dano moral. Só que a Sanepar tinha recorrido. Até quando eu falei com ela, a Sanepar tinha recorrido e estava no TJ. Depois eu não sei, porque eu acho que a Sanepar vai chegar até o STJ. Deve ter pelo menos um recurso que ele deve ter chego lá no STJ e essas ações estarem sobrestadas. Então, ela tinha a conta de água, né? E detalhe, né? Foi cobrado taxa naquele mês, foi cobrado tudo, né, gente? A gente não teve desconto nenhum ali. E daí, eu lembro que ela entrou com a ação. Então, nesses casos, eu sei que houve condenação, tá? Que, na minha opinião, eu acho que todos deveriam ter. Eu vou contar para vocês, a casa que eu moro hoje, eu morava num apartamento com a minha mãe ali, porque eu não tinha casado ainda. Então, a casa que eu moro, ela tem uma casa na frente e uma edícula no fundo. Eles estão escutando a tia por aqui, ó. Mamãe, eles não estão falando nada. Ah, eles não estão falando, é que eles estão me ouvindo agora, depois eles falam. E daí eu lembro que a gente estava indo nessa casa tomar banho, porque a água da caixa do prédio que a gente morava já tinha esvaziado. E a casa estava para alugar. A casa da minha mãe estava para alugar, a casa da frente só, a casa do fundo não. E a casa estava na imobiliária. E daí um dia a gente foi tomar banho lá, chegamos lá na casa da frente, a casa não tinha água. Tinha acabado toda a água da casa, a gente falou, mas como, né? Não tem como uma caixa de sei lá quantos 1000 litros que tinha a caixa,
Enfim, fomos para a casa do fundo, para a edícula, e acabamos tomando banho lá. Depois, uns vizinhos contaram que viram uma pessoa indo lá, que provavelmente era da imobiliária, né? Porque só eles que tinham a chave da casa, o controle do portão, enchendo um barril de água lá na casa. Saindo com um barril de água cheio lá da casa. Olha só. Vocês acreditam nisso? Sim, aconteceu muito isso, né, professora? E já faz, na verdade, uns 5 ou 6 anos, viu, professora? Porque eu me lembro quando aconteceu e eu precisei buscar água também, e já faz um tempo que eu já estou longe, né, disso. Então faz uns 5, 6 anos. Então, eu não estava casada ainda, eu namorava. E esse ano acho que vai fazer 6 anos, 5 anos que eu casei. Então, é mais ou menos isso mesmo. É cada coisa. Eu sei que a gente achou até que tinha estragado, sabe? A bomba, o tuchão, alguma coisa da caixa, sabe? E daí depois o vizinho veio contar, não, a gente viu umas pessoas saindo. Sabe aqueles galãozão grandão azul que normalmente tem em sítio, que eles carregam leite, aquelas coisas? Diz que viu saindo com os galões daquele lá de dentro da casa. Mas a minha mãe não tinha como provar. Daí ela só pegou e falou, né? Avisou para a dona lá da imobiliária o que tinha acontecido. Mas, enfim, é isso, tá? Então, nesse caso aí, dava para entrar tanto com a coletiva quanto com a individual. A coletiva, lógico, não seria através da gente, né? De advogados particulares. Mas tem essa possibilidade também. Então, esse caso que eu coloquei aqui para vocês é mais ou menos isso. Vocês assistiram aquele filme com a... Ai, gente, como que é o nome daquela bonitona que fez Uma Linda Mulher? Julia Roberts, não? Isso, Julia Roberts. Como que é o nome do filme? Erin Brockovich, Uma Mulher de Sucesso? Já. É exatamente esse problema aqui que eu coloquei para vocês. Então, tem uma usina que que despeja, eu não sei se é dejetos, como é que é, eu sei que ela contamina o solo e contamina ali toda a cidade. E everybody ali da cidade, quase 100% da cidade, começa a ter câncer, tá? Começa a ter câncer. E daí, uma pessoa procura ela e depois eles começam a fazer uma captação de clientela ali. É ela que vai fazer essa captação de clientela e conseguir os documentos para comprovar, tá? É de um caso real. Se vocês quiserem assistir, deixa eu até mostrar aqui, ó. Que daí qualquer coisa vocês procuram. Erin Brockovich, uma mulher de talento, gente. Ela é uma mulher de sucesso. Mas não deixa de ser, né? Ó, deixa eu só compartilhar aqui para vocês verem. Oi! Eu acho que algum professor já indicou esse filme pra gente. Eu já devo até ter falado dele para vocês. Eu não sei se foi você, mas alguém indicou. Eu lembro de ter visto o trailer. Você viu o trailer? Mas você não viu ele inteiro, Patrick? Não vi, mas já tive a ideia do que seria. Ó, assistam esse filme, tá? Ele tá na lista dos filmes para curso de direito também, tá? Apesar do sistema judiciário dos Estados Unidos funcionar de uma forma diferente, tá? Mas é um filme muito bom. E ele trata desse direito individual homogêneo. Ali, no caso, poderia ter entrado com uma ação coletiva? Poderia, tá? Mas ela acabou entrando e houve uma condenação bem alta em cima de cada um dos casos. Então, esse caso aqui que eu coloquei para vocês é esse caso da Erin Brockovich, tá? Então, as pessoas podem entrar com uma ação individual? Podem. Mas pode estar correndo uma ação coletiva? Pode. O problema da ação coletiva é que o dinheiro, como a gente já viu, ele não vai para essas pessoas, né? Ele vai para um fundo, né? Um fundo que ajuda a estar fazendo essa fiscalização, a manter o PROCON, né? E tudo mais. Então, esse dinheiro acaba não vindo para a parte. Agora, se for uma ação individual, privada, então já tem essa possibilidade do dinheiro estar vindo
para a parte que foi ali atingida, ok? Então, se vocês puderem, assistam esse filme. Depois eu coloquei aqui a diferença entre direitos difusos e direitos coletivos, tá? É aquela questão da tabelinha, tá? Então, encontra equivalência apenas com relação à natureza indivisível do bem jurídico, ou seja, o objeto, tá? Isso significa que não é possível satisfazer apenas um dos titulares dos interesses difusos ou coletivos. A satisfação de um implica necessariamente a satisfação de todos, né? A primeira diferença entre estes interesses reside na titulariedade, ok? Isso aqui é a questão da tabela que a gente já tinha visto. Aqui também a titulariedade dos interesses difusos, né? Que são pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Os interesses coletivos, né? Os titulares são pessoas integrantes de um determinado grupo, categoria ou classe. Falei que, né? Então, por exemplo, pessoas que moram num certo bairro, ou um grupo de pessoas, né? Ou uma classe determinada de pessoas. Então, interesse coletivo, a gente vê muito isso em direito do trabalho, né, nas ações coletivas, né, de sindicato. Existência ou não da relação jurídica entre os titulares. No direito difuso, o titular está ligado apenas pela circunstância de fato. No direito coletivo, o titular está ligado por uma relação jurídica entre o titular ou com a parte contrária, tá? Então, tem mais uma ligação. Você vai sujar a cadeira, amor. Cuidado, Maria. Você falou que no interesse difuso, professora, como que é aí? No difuso, o titular está ligado apenas pela circunstância de fato. Já no coletivo, ele está ligado pela relação jurídica entre, né, o titular com a outra parte contrária. Então, tem um contrato, tem alguma outra coisa ligando ele. Bebe água. As bases disso aqui estão lá nos artigos 81 e do 91 ao 100 do CDC, tá? Esses artigos aqui é que vão estar falando de direito difuso, coletivo e individual homogêneo. O caráter coletivo da proteção processual do CDC. Então, quando que a gente vai estar entrando ali, né, com essa ação? Lembrando que o CDC, se a gente for parar para pensar, é uma legislação recente, né, que ela é de 1990. Então, um dos aspectos mais marcantes dessa lei é a defesa do consumidor, tá? Então, ele regra ali uma série de direitos subjetivos e individuais, tá? E também tem essa preocupação com a proteção coletiva, tá? Com todo o coletivo, né? Com todo tipo de consumidor. Então, não é só com o individual, tá? O CDC ele não está preocupado ali só com o individual, está preocupado com o individual e com o coletivo. Aí ali eu coloquei para vocês dessa proteção coletiva. Ô, Thiaguinho, você não pode beber água antes de na hora de nanar. Tá bom. Eu bebo uma maçã. Tá Só bom. depois, ok? Vai para eu beber água, gente. Vai lá com a mamãe. Beijo, te amo. Vai lá, pra tia terminar a aula. Tchau, docinho. Então, o CDC, ele permite essa proteção de consumidores em larga escala. Gente, larga escala é o massificado, tá? A grande massa, que a gente já tinha falado aqui, né? Acho que vocês não vão mais esquecer dessa questão que caiu na prova, tá? Então, é por ela que o consumidor é mais protegido, pelo CDC, tá? E aos poucos a gente acabou verificando a importância desse tipo de ação
nas ações que o Ministério Público e as associações entraram para proteger o consumidor, tá? Então, eu coloquei ali que essa lei, ela quer mais, né? Ela gostaria que existissem mais ações coletivas, porque é um dos alicerces do CDC, é essa questão, essa preocupação processual de controlar ali todos os atos dos fornecedores, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, o consumidor acaba não entrando com a ação, né? Tipo, quantas ações aí que você deixou de entrar com uma empresa de telefonia, por exemplo, que te prestou um mau serviço, que te fez uma cobrança indevida, né, de telefone, TV a cabo, plano de saúde. Por quê? Porque a dor de cabeça não compensava, não é verdade? Então, essa proteção coletiva é justamente para isso, para que esses fornecedores, eles fiquem atentos, que por mais que o consumidor não busque ali individualmente, mas o coletivo está sendo feito, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, um outro exemplo para vocês, por isso que eu pedi exemplo lá na atividade de hoje. Então, mandaram essa carta aqui numa mala direta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, seria melhor ali a gente colar uma jurisprudência, nesse caso, pode ser? Ou não? Pode sim. Eu acho que, como a gente foi... Ou você lê a jurisprudência, Dilson, e escreve ali, eu só quero saber dos fatos, entendeu? Quem entrou contra quem e por quê. Ok, então melhor. É só isso. Eu tô tão craque em aprender jurisprudência que eu não sabia nem o que era. Agora eu vou falar para você, meu dedo já corre lá na jurisprudência. Já. Ah, que bom. Não, mas você pode procurar uma jurisprudência e ali você pega os fatos. Fulano de tal entrou contra fulano de tal por conta de tal coisa. Não é isso que eu quero. Precisa colocar o acordo. Não precisa colocar o acordo. Só o motivo só, né? Isso, e daí você vai me falar quem que é, né? Tem que ser uma ação coletiva, né? Então, aí você vai falar, ó, Ministério Público, associação, a OAB, sei lá quem aí, entrou com a ação tal por conta de tal fato contra tal pessoa. É isso que eu quero. Ok, muito obrigado. Tá bom? Então, ó, essa carta aqui, todo mundo já recebeu cartinha de banco, não já? Eu acho que aqui todo mundo já recebeu cartinha de banco. Então, ó, temos uma novidade que vai aumentar ainda mais a sua tranquilidade. O serviço de proteção do seu cartão de crédito foi ampliado e a partir do vencimento de sua próxima fatura, você contará com um novo seguro cartão. Agora, além da proteção contra a perda e roubo de seu cartão de crédito, você terá a mesma proteção para saques feitos sobre coação em sua conta corrente. E mais, com o seguro cartão, você contará com um conjunto de coberturas e serviços, como renda por hospitalização, cobertura. Por apenas R$ 3,50, somente R$ 1,00 a mais do que você paga atualmente. Você terá acesso a todos esses benefícios. Esta é uma segurança da qual você não pode abrir mão, caso queira manter apenas a cobertura atual, basta que nos próximos 30 dias você entre em contato com o banco tal pelo telefone. Gente, o banco podia fazer isso? Na verdade, eles não deram, tinha que vir ao contrário. Se eu quisesse contratar, eu tinha que ligar nos próximos dias. E não se eu não quisesse contratar, eu teria que ligar nos próximos 30 dias, tá? Então, ó, o abuso. O banco lançou o valor de R$ 1,00 na fatura do consumidor. Se este não tiver interesse no novo serviço, terá que tomar a iniciativa de telefonar para o banco para cancelar o que nunca pediu. Some-se a isso a eventual dificuldade de ligar para o banco e se, apesar da desistência, acabar sendo cobrado e provar que telefonou. Professora. Oi. Dá para entender que é uma inversão aí de entendeu? Quando eu vou... É inversão de compromisso. Porque quando eu quero consumir alguma coisa, eu tenho que ir atrás daquela coisa para consumir. E não o banco me notificar que eu, a partir daquela data, eu vou estar sendo consumidora daquilo lá.
E se a né? carta é desviada, molha no correio, o carteiro coloca ali alguém, a sacola some, venta, cai e some. Quer dizer, eu não aceito nem cobrança de banco na minha conta. Aí eles começaram, vou te cobrar uma cesta. Falei, pode devolver, eu mudo de banco. Por quê? Então. Eu não tenho que pagar, vocês têm que querer eu aqui. Ah, mas Edilson, você é muito chorão. Eu falei, não, quero que é meu. Ah, É mas seu, é um real, mas é seu. É R$4, é R$5. Eu falei assim, beleza, devolve eles, velho. É bem isso. Aí ali no final, diminuir aqui, porque senão eu não consigo ler, tá, gente? Por causa ali do negócio do compartilhamento. Agora, como se trata de apenas R$1 ao mês, muito provavelmente os consumidores nada farão, nem reclamarão. Individualmente não compensa, mas o banco terá uma enorme vantagem com seus milhares de clientes. Somente uma ação coletiva teria eficácia na resolução desse tipo de problema, tá? Então, esse caso aqui é um caso que, por exemplo, o Ministério Público, se fosse ele, né, ou uma associação, não teria como saber para quem que o banco enviou todas essas cartas, entendeu? Mas ele entrar ali com a ação para o banco suspender e não fazer nenhuma dessas cobranças, tá? Então, individualmente compensa você entrar por conta de R$1? Não compensa, né? Que você fique um ano aí pagando R$1. Não compensa, mesmo que for R$3,50. Compensa que você vai pagar de advogado, né? Então, acaba não compensando. Então, por isso que a gente tem essa necessidade das ações coletivas, tá? Vocês podem pensar, mas se eu posso entrar com a ação individual, para que entrar com a coletiva? Por conta desse tipo de ação de fornecedor, por causa desse tipo de fornecedor. Que isso aqui, para mim, é litigância de má-fé, né? Imagina, se ele tem 1 milhão de clientes, né, que é muito mais que isso, por mês ele vai ganhar 1 milhão a mais. Só por conta desses cancelamentos que os clientes não vão fazer. Ok? Até aqui tudo certo? Justamente, isso mesmo, professor. A Dils colocou ali que o Código do Consumidor é a lei base, é a lei mãe para essa proteção, para esse tipo de proteção. Então, a gente precisa desse tipo de proteção de consumo coletiva e difusa por conta disso. Já aconteceu várias vezes de eu receber alguma cobrança, alguma coisa, de coisa que eu nem tive. Acho que eu já contei para vocês da minha sogra, né? A minha cobra favorita. Que ela tinha um telefone da Vivo, fixo, acho que era, e daí ela não tinha pago umas faturas, sei lá o que era, eu vivia atrasando, e daí na conta do meu marido tem o meu cadastro da minha casa, e a conta da casa da minha sogra tem o cadastro do meu marido. Aí eles começaram a me ligar para me cobrar uma conta da minha cobra. Então, daí vocês entendem o drama, né? Eu entrei com a ação? Não, mas dá vontade, né? Porque eu azucrinei as ideias do meu marido e da minha sogra, falei para eles começar a pagar as coisas em dia, porque senão eu ia entrar com uma ação contra a Vivo e contra eles. Professor, Fala, Éder. só uma pergunta. Eu tenho um e-mail, no meu e-mail pessoal, eu recebo uma cobrança mensal praticamente da Vivo, de uma pessoa que eu não faço nem ideia quem seja. Eles mandam quase todo mês a cobrança da fatura dele. Faz o favor pagar, e eu respondo o e-mail. Eu não conheço a pessoa, essa pessoa não existe, esse telefone não é dela. Esse telefone sempre foi meu desde 2009, esse número. E isso é lícito, professor? É justo eles ficarem me cobrando dessa forma? Então, mas Mandando eles estão... e-mail? Não, justo não é. O que eu recomendo, Éder, não é nem entrar no judicial, porque eu não sei se o juiz vai dar dano moral, né? Porque a conta está em nome de outra pessoa, mas o número do telefone é o seu? Não, nem o número do telefone é o meu e nem o e-mail é de outra pessoa. O nome da pessoa é José, não sei o que lá, filho. E meu nome é Éder, e é um outro número que eu nunca vi na minha vida. Nunca tive contato com esse número. Esse cara sou eu, não é não?
Então paga a conta aí, caralho. Tá foda o negócio, que todo mês quase. E eu respondo o e-mail, por favor, Por que você desconsiderar. não Não é eu. bloqueia, Éder? Por que você não Mas, bloqueia? é uma outra alternativa, mas eu bloqueio o número telefônico, eles arrumam outro número e me ligam. Eu não entendo por que isso. Ah, eu bloqueava. Ô, Éder, ô, Éder, Ah, oi. você tá no lucro, rapaz. E eu, que a minha mulher nunca fez cobrança, que em casa é proibido de chegar uma cobrança, entendeu? Eu não deixo, eu sou bem ignorante, aprendi com meu pai. Então, a minha mulher primeiro veio os avisos, um monte de avisos de 300, de 200, 1.900, 3.000. Aí eu falei, cara, fala o seguinte, protesta aí. Eu falei, você tá devendo? Aí puxei pela Serasa, puxei nos bancos, não tinha nada. Aí toda semana, 10 dias, veio que eu vou protestar, amanhã eu vou protestar, agora foi depois de amanhã, sabe? Foi fazer na casa minha. Falei, é o seguinte, vai lá, protesta, que depois eu vou lá e pago. É mais fácil pagar para eles, porque... E agora chegou, seu CPF foi protestar e tal. Aonde você puxa, não tem. Não tem protesto, não tem dívida, não tem nada. De vez em quando também eles cobram aqui a Marlene, cobra o João, cobra o Pedro no meu telefone. Eu falo assim, aí quando eu perguntei a Marlene, eu falo, não, sou esposo dela. Não, pode protestar, pode protestar. Ou é o João, eu falo assim, João, sobre o que era? Não, é que nós tá com um boleto em aberto. Eu não vou pagar ninguém, a pandemia tá grande, eu não tenho dinheiro, pode protestar. E aí vai parando, sabe? Não Ei, tem mais jeito. Adilson, só você mesmo, hein? Professor, não tem mais o que fazer, eu não aguento mais receber cobrança. Parece que eu casei com umas 30 mulheres. Se for casado até com um homem, porque todo dia chega cobrança no meu telefone. Oi, Paulo, o que aconteceu? Pode ficar tranquilo, meu querido. Tá Não sei o chateado. que. Diz que está com o coração partido. Mas Não, é só porque você chegou tarde? Não precisa ficar com o coração partido porque chegou tarde, não. Imagina, gente, eu sei que todos vocês são trabalhadores. não, Não tem problema, não. ele eu vou falar pra você, professor, pode tirar o chapéu. Eu tive com ele na cidade dele. Tive que tirar passaporte pra ir na cidade dele. Então, aí, não, mas ele é esforçado, estuda dentro do ônibus. Cara, o menino é bom. O menino aí, se não estragar na capação, vai ficar bom. Fala, Celso. Fazer uma pergunta. Com relação a esses cartões, eu também pedi o cartão, quando os colegas estão falando aí, já aconteceu coisas semelhantes. Essa taxa de anuidade do cartão, quando a gente pede cartão de débito, cartão de crédito, né? Eu sei que as operações financeiras dos bancos variam, mas quem regula isso no mercado? E a gente usa sempre o CDC nesse caso, certo? É o Banco Central, Celso, é o Banco Central. O que acontece, gente? Todo mundo tem direito a ter uma conta em banco sem taxa, tá? Só que daí não tem direito a cartão, né? A cartão de crédito, porque daí já gera débito, né? Mas um cartão só de saque ou de débito, pode ter. A minha mãe mesmo, ela tem essa conta na Caixa Econômica, eu já tive essa conta, esse tipo de conta no Itaú. Não é conta salário nem conta poupança, tá? É conta corrente. Só que os bancos não divulgam isso, né? Mas esses valores, eles são o Banco Central que regula. Mas tem bancos que oferecem anuidade gratuita, assim, que não pagar anuidade no cartão, né? Aí eu voltei no Banco do Brasil. No Banco do Brasil, inclusive, foi o que você acabou de falar. Salário, conta poupança, né? E conta corrente vinculada, as três só. Aí eu pago uma taxa por mês lá, que é uma taxa significativa. Agora, se eu peço o cartão de crédito, o que mata é a anuidade, porque hoje em dia todo mundo está usando cartão de crédito, porque a gente deve ter pagamento à vista, né? Mas eu fiz um pedido e ele não chegou ainda, mas já aparece lá na fatura já. Você tem que ligar lá no 4004 do Banco do Brasil e falar, tá vindo a cobrança, mas eu não recebi o cartão. Como é que eu vou pagar um negócio que eu ainda não recebi? Obrigado. Por nada. Vamos lá, então, gente. Continuando. Então, aqui falamos deste.
Ah, eu acho que acabou. Acabou aqui. Então, o último que eu queria mostrar era esse. Aí eu peguei duas ações aqui para vocês, tá? Ó, essa daqui que o Ministério Público entrou, tá? Ação coletiva de consumo, ó, contra a Oi. O que aconteceu nesse caso aqui? A Oi estava vendendo esse Oi Velox, que é uma internet de fibra, tá? Só que ela estava vendendo, só que nos lugares que ela estava vendendo, não tinha instalação, não tinha como, entendeu? Ela vendeu, mas não tinha como utilizar, não tinha viabilidade técnica para instalação, mas ela vendeu, entendeu? Ó, então, aqui o que aconteceu? Um consumidor fez a reclamação da prática da publicidade enganosa, prática abusiva e de descumprimento da oferta por parte da empresa Brasil Telecom. Expôs o consumidor que adquiriu o plano denominado Oi Conta Total, no qual constava, além do serviço de telefonia, a internet, a DSL, denominada Oi Velox, já inclusa a instalação que ocorreria em 7 dias, conforme acordado com a vendedora. Passado o prazo, o consumidor entrou em contato com a fornecedora e foi informado que a instalação não foi realizada por inviabilidade técnica. Em resposta, né, a Oi Telemar, o que ela falou aqui? Junto ao procedimento de serviço, não incidia obrigação de universalização de telefonia. Esclareceu que a impossibilidade da instalação deveu-se à ausência de viabilidade técnica, a qual confirmada posteriormente à venda, após a venda, somente com a visita do técnico. A Anatel informou que, por meio do ofício tal, notificou, né, a fornecedora para proceder verificação prévia, né? Então, para eles verificarem antes de enviar a proposta para os clientes, tá? Encaminhada a proposta de termo de ajustamento de conduta, que é a tal da TAC, tá, gente? Toda vez que vocês ouvirem falar dessa TAC, é termo de ajustamento de conduta. É um acordo entre o Ministério Público e uma das partes, tá? Então, o Ministério Público ofereceu uma TAC e a Oi se manifestou desfavoravelmente à transação, frisando que para o fornecimento do serviço é necessária a análise das condições técnicas no local, a qual ocorre no momento da instalação, não sendo possível a verificação prévia, tá? Então, eles alegaram que não podia, então não fez ataque. Ainda esclareceu que se o consumidor já houver realizado algum pagamento e o serviço não puder ser prestado, face à impossibilidade técnica, basta que ele entre em contrato para processamento da reclamação e, se considerado procedentes os seus pedidos, os pagamentos serão devidos, tá? Então, concluiu-se aqui que houve publicidade enganosa, né, bem como descumprimento da oferta, tá? Então, por isso que eles entraram com essa ação aqui coletiva. Deixa eu só vir aqui no final. Então, aqui, ó, dos pedidos, né? A obrigação de não fazer, né? Antecipação da tutela, para eles pararem de ofertar e contratar qualquer que seja planos de serviço sem que haja garantia de pleno atendimento no endereço do consumidor, tá? Então, é isso aqui que eles estão pedindo no final. A cessação imediata de qualquer oferta, incluída as publicidades em desacordo. E agora eu vou mostrar outra aqui, ó. Então, essa daqui da Oi, tá? Essa daqui é de contraplano de saúde, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tá? Entrou ali contra a ANS. A ANS é um órgão federal, então vocês atentem aqui, ó, que a ação está na vara federal, né? Que a ANS é um órgão federal, né? Da União. Então, eles entraram com uma ação coletiva de consumo também aqui
contra a ANS por conta de algumas coisas do plano de saúde. Deixa eu achar aqui, ó, dos fatos. Aí fala aqui que tem vários tipos de contrato, né? Contrato individual, coletivo, empresarial, e incidem dois tipos de reajuste por ano. O anual, deliberado pela ANS, que supostamente se destinaria a corrigir a inflação de mercado e a média dos reajustes por faixa etária. Já nos planos coletivos, os reajustes são 3 por ano. O financeiro, que é o por inflação, o por faixa etária e o por sinistralidade, tá? O reajuste anual é promovido pelas operadoras a partir da autorização, com vistas a manterem um equilíbrio econômico, né, por conta da inflação. Esse reajuste anual deveria corresponder exatamente à variação da inflação no período mínimo de 1 ano. Deixa eu vir aqui nos pedidos. Professora. Agora. Oi. Deu uma caída aqui, eu tive que sair lá fora resolver um assunto. Ah, eu vi, não tem problema não. Perdi muita coisa? Como que é? Não, eu tô só mostrando as ações agora, os casos mesmo. Ou só converseira fiada? Não, isso não é fiada, né, Adilson? Não, é a Adilson. Fala assim. É a Adilson. Isso é Adilson. Então, obrigado, aqui, ó. Não, eu tô mostrando alguns casos para ajudar vocês na hora de vocês estarem colocando lá na atividade, tá? Tá. Então, ó, nessa daqui, da ANS, né, eles estão pedindo substituição do índice autorizado pela RE para reajuste das mensalidades nos contratos celebrados após essa lei de 98 e entrar em vigor, usar elas adaptadas pelo índice do IPCA obtido nos últimos 12 meses, tá? Então, é isso aqui que eles estão pedindo. Então, é uma ação pública, né? É uma ação pública contra um ente público, uma ação pública, uma ação coletiva contra um ente público. Então, ó, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro entrou com uma ação contra a ANS, que é um órgão governamental, né, do governo federal. Por isso que ele correu na vara federal, tá? Como o órgão é federal, correu na vara federal. Aqui, essa daqui foi o MP que entrou, o Ministério Público que entrou com uma ação, como é a OI, é na vara civil normal, tá? Lá de Curitiba foi o Ministério Público do Estado do Paraná que entrou lá em Curitiba. Belezinha, gente? Ai, o Paulo saiu. Tudo certo? Oi. Essa primeira jurisprudência da qual você nos mostrou, ela, como se deu com publicidade enganosa. Então, ela é regulada pelo CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação? No caso. Então, na verdade, aqui não era isso que eles estavam buscando, mas poderia ser feito também uma denúncia para o CONAR, tá, Celso? Aqui, na verdade, o Ministério Público, ele entrou com uma ação porque houve uma denúncia ali, né, de um contribuinte. Ele até cita ali quem que é esse contribuinte. Por quê? Porque eles estavam vendendo um serviço que eles não sabiam se eles iam conseguir fornecer. Então, eles te vendem o serviço e só quando eles vão fazer a instalação é que eles verificam se aquilo lá pode ser ou não. Espera só um pouquinho. Ô, Felipe, você não atende aqui para mim? Fala que eu estou dando aula, só apertar o azul, não sei. Então, é isso. Naquele caso, aquele cliente podia ter entrado com uma ação individual? Podia também. Então, ele podia também ter entrado com uma ação ali de indenização de danos morais individual, naquele caso. No caso do plano de saúde? No caso do plano de saúde, isso foi a Assembleia, né? A Assembleia lá do Rio de Janeiro, que entrou com a ação contra a ANS. Professora. Oi. A Cismar, eu acho que é o Sindicato do Servidor Público Municipal de Maringá. Eles entraram com uma ação coletiva, né?
uma ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal, por conta do FGTS, né, para ver se repara O eu acho índice, que, né? isso, o índice em favor dos seletistas. Parece que tem uma ação tramitando. Ela é Então, é que recente, eu não sei se o STF já julgou. Vocês viram se já julgou qual que é o índice que tem que ser na correção? Porque a última vez que eu tinha visto, o julgamento tinha sido dia 13. desmarcado. Não, ele, na verdade, foi dia 13 do mês passado, né? E você viu o que deu? Não, professor, eu confesso que não vi, mas amanhã no escritório eu vou procurar. Ah, depois me manda, então. Beleza, então. O professor, a senhora falou do Paulo, né? Uhum. Ele não tá muito legal de nós. Tô conversando com ele no privado aqui. Tinha umas coisas é? chatas aí, ele... Mas não morreu ele ninguém. chateado, aí ele pegou e me falou que não tá muito legal. Ah, então tá. Ai. Não, só fiquei preocupada Não, ele porque tá bem, fica tranquilo. tanta gente falecendo, né? Ultimamente, a gente fica preocupada. Achei que ele podia ter perdido alguém, né? Um amigo meu ontem, assim, dentro de casa, estava aqui cozinhando até. Eu nunca tive num velório de Covid e fui ontem, coisa mais feia do mundo. Fazia tempo que eu não chorava, mas chorava mesmo. O cara, meu parceiro, amigo, deixou uma menininha de 8 aninhos que estuda com a minha filha, outro de 11 anos. A mulher dele é... Do nada, assim, foi do nada. Agora a ficha não caiu, como ele era muito presente. A gente tá todo mundo ainda meio... Eu nem ia falar aula hoje, de verdade. Foi Covid, Adilson? Covid. Então, aqui na minha irmã, tipo, a minha irmã tava bem. Ela tava ali, ó... Como fala aquele negócio que mede no dedo, gente? Saturano, acho que é... 90, isso, Saturano 97, 98, 99. A minha sobrinha não teve absolutamente nada. Ela só passou para eles. E meu cunhado ali 97, 96, nervoso. E daí a minha irmã, de repente, começou a dar uma canseira nela, uma canseira. Aí ela acordou um dia de madrugada, acho que foi na sexta para o sábado, e foi para o hospital. Chegou lá, que ela já tinha feito um atomo, mas o médico não tinha laudado. Com 50% do pulmão tomado. Daí estava no quarto, passou o dia no quarto, aí no domingo à noite, ela foi no sábado, né? No sábado de madrugada. No domingo à noite, o médico pediu para levar ela para UTI. Que lá ela ia ser mais bem cuidada e tudo mais. Nossa, o meu irmão é médico. Ele dava pulo dessa altura. Porque como ela é pequena e ela tá com um pouco de obesidade, a gente é asmática, o meu irmão ficou com muito medo deles acabarem entubando ela sem necessidade, e ele achava, né, que se ela fosse entubada, ela não aguentaria, o físico dela não aguentaria, né? E daí ligamos no hospital, ligamos para ver avião, para transporte, né, para levar para Maringá, R$140 mil, gente. O avião. Mas aí ela não precisou ser entubada, né? Ela ficou na máscara, ficou no catéter, mas graças a Deus não precisou entubar. E daí nisso, quando ela foi para a UTI, daí eu já liguei para meu cunhado, porque daí ele não conseguia fazer nada com a menina, não tinha com quem deixar a menina, né? Porque eles ainda estavam contaminados. E daí eu peguei e falei, não, eu vou para aí. Aí na segunda-feira eu comprei passagem, vim para cá na quarta. Na quinta eu já fui no hospital, daí eles tinham cancelado a visita. Aqui parece terra de ninguém, gente, é terrível. Você chega lá, ninguém sabe informação, ninguém sabe nada, sabe? Meu irmão brigou com tudo quanto é médico que tinha, porque os médicos não queriam nem falar como é que ela estava, qual que era a medicação que ela estava tomando. Não quiseram dar o prontuário médico dela para o meu cunhado, sabe? A gente fez o pedido, não quiseram dar. Aqui é bem terra de ninguém, sabe? Quando você é dono de alguma coisa, aqui funciona do jeito que você quer, entendeu? Não tem justiça. Professora, não tem imagina, justiça. professor, o Mel que é dessa região aí, ele pode falar com mais... Nossa, Deus me livre e guarde. Isso é verdade. Professora, inclusive o que a senhora está falando aí é tão assim, é difícil,
Essa Covid-19, ela não dá para cravar absolutamente nada quando ela pega alguém, né? Cada organismo reage de uma maneira. Teve um professor colega nosso aí, passou uma causa para mim, lá no escritório. Tecnicamente, assim, eu que estou me mexendo, né? Porque é um processo administrativo e, obviamente, estou sob a orientação da minha chefe lá. E a gente deu uma entrada na pensão por morte, né? Ele era trabalhador aqui de uma empresa, ele fechou num dia, 2 dias depois contraiu Covid, 5 dias depois internou, menos de um mês, a gente ia entrar até com auxílio doença, depois de 15 dias, né? Mas não deu menos de 30 dias, Covid matou ele, acabou tudo, e aí, em vez de entrar com auxílio doença, agora a gente entrou com a pensão por morte, né? Porque ele tinha uma sucessora legítima, e aí a gente está... Hoje nós conversamos com a parte, né, tudo, e estamos lá ajudando, e foi, assim, Então, complicado. é muito difícil. E aqui em cima, gente, as coisas, cada coisa assim absurda, sabe? Tem hora que você para e você pensa e fala, não, eu não estou acreditando que isso está acontecendo aqui no Brasil, sabe? Enquanto você estava... Não, só desculpa. Enquanto você estava falando, a minha mulher veio com o telefone. Na hora que ela vem com o telefone na mão me mostrar alguma foto, eu falo, quem morreu? Já é assim. Eu estava falando com você, ela veio agora, acabou de encostar aqui do lado e falou assim, ó, conhece cara aqui que tem uma loja de carro, Lexus, multimarcas em Maringá, constrói umas casas também. Não acredito. Então, constrói... Como que é o nome, Adriana? Luiz Nora. Ah, não, eu conheço, acho que o sócio dele, meu irmão já comprou o carro com ele. Acabou de falecer. Aí ela veio me mostrar aqui. Eu falei, mas, putz, você escutou falando que alguém morreu? Porque até agora a gente não acreditou que esse menino morreu. Manda para mim, o Adilson. Hã? Manda para mim aí a notícia do rapaz desse aí que eu vou mandar pro meu irmão. Meu irmão já comprou o carro com ele. Eles aumentaram a loja agora ali na Colombo. Eu conheço uma loja bem grande. Eu já tive loja de carro, então, tipo assim, hoje a gente está na área de construção, mas a gente tem dentro do hospital, a gente tem negócio. Então, o que eu falo, que né, essa semana eu vou almoçar com o médico, ele falou que antigamente você colocava 1 quilo de carne dentro de um aquário para 10 piranha. Então demorava lá 2, 3, um mês para comer. Hoje você coloca o mesmo quilo de carne, só que essa variante é equivalente a 1.000 piranha. Então, tipo assim, é muito rápido. Tanto que... Que dia que foi, a Adriana, que a Elô pediu pra gente? Semana passada. Domingo retrasado, a menina que é TO da minha filha ali da NPR, me ligou desesperada à noite. Que o irmão dela tinha falecido em Chapecó. E o irmão dela aqui em Ubiratã não queria internar, né? Que não queria ir pro hospital. Aí me ligou, tio, você não consegue? Eu falei, cara, vamos ver, né? Levaram. Aí, qual que é o plano? Não tem plano, é particular. Não, mas você tá louca? Vai custar 20 mil reais hoje uma UTI particular. Ela falou assim... Por dia? Não, por dia. Não importa o preço, o dinheiro ele tem para pagar. Só me arruma a vaga de UTI. Entendeu? Não consegui. E olha que bati, liguei no monte de hospital que a gente tem acesso, que tem uma concordância entre as pessoas, entendeu? Entre os diretores. Lógico. Conseguiu uma... Campo Mourão, 40 mil reais, só na primeira diária. E depois deixar um cheque calção, acho que de 600 mil. Nossa. Não tem o que fazer, professora. E outra, deu sorte que conseguiu. Tentou Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel. Esse amigo meu ficou em Cascavel, na UPA lá, e veio para Maringá, veio morrer aqui. Ficou uns 14 dias. Minha vizinha aqui, a casa do lado, 36 anos. Fica do lado mesmo. Então, não sei onde que vai parar. Não é fácil, não. Estava conversando com um amigo meu, ele é dono daquela rede Prédio Farm. Eu peguei e falei assim, ó, a Camila trabalha na Santa Casa, ó. Na Santa Casa está suspenso o atendimento particular. Então, não pode ter o dinheiro que for. Você imaginou? Não adianta. Essa doença aqui não adianta ter dinheiro, gente. Eu tenho dinheiro e eu compro a saúde. Hoje não compro. Professora, não. Eu vi um cara que ele falou assim que ele tinha dinheiro para comprar o hospital, mas não conseguiu internar a mãe dele. É desse jeito, mas é assim, professora. Não é diferente. Então, eu conversei com alguns empresários e falei assim, e daí, qual que é os projetos? Ele falou, o projeto é sobreviver. Bem isso. Sabe aquilo, sabe? Foi uma palavra que mexeu muito com a gente.
E eu falei assim, eu pensando em projeto e conversando e ajeitando isso. Aí eu falei, minha mulher, ó, vamos tentar sobreviver? Porque, claro que até chegar na minha idade, 20 anos, vai demorar para vacinar, mas eu sou corajoso, eu vou esperar. Oi, gente, vou encerrar hoje, então. Então, façam a atividade, façam a pesquisa. Ó, já mostrei para vocês ali como, tá? Então, é só vocês colocarem lá para mim quem entrou contra quem e por quê, tá? Por que que ele entrou com essa ação coletiva, beleza? E semana que vem, em Maringá, eu faço a revisão. Por favor, rezem por mim nessa viagem. Eu tenho que trocar de aeroporto, de aeronave 2 vezes, uma vez em Brasília, outra vez em Guarulhos, para que ninguém com Covid venha perto de mim. Para terça-feira que vem eu estar firme e forte com vocês aqui dando aula. Tá doida se ficar doente, mas eu vou abandonar a faculdade. Rezem por mim para eu fazer uma boa viagem. Combinado? Te mandei aí, ó, acabei de te mandar, olha aí. Vou mandar. Obrigada, gente. Boa noite, um beijo, boa semana para vocês, se cuidem. Obrigada, Jéssica. Boa noite, Boa professora. noite, Boa tchau, viagem, tchau. bom retorno. Deus o acompanhe. Amém, Éder, obrigada. Vai com Deus e volta com Deus. Amém, Patrick, obrigada. Não, vai, ela já foi, só tem que voltar agora. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Camila, assim que der eu te respondo. Tchau, Adair. Tchau, tchau, gente.